Romanos 8, 18 a 30. Romanos 8, 18 a 30, assim está escrito: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela palavra que temos à mão. Queremos agora aprender com o apóstolo Paulo. Ele ensinava a igreja de Roma, aqueles irmãos amados, para que andassem e vivessem de acordo com a tua palavra. Ensinava-os ao Senhor debaixo da revelação que o Senhor lhe tinha dado. Ele, que conhecia apenas o Antigo Testamento, traz ao Senhor, à igreja nascente, essas instruções tão preciosas. Agora queremos aprender com ele, Senhor. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos ajude nessa caminhada, para que possamos sair daqui edificados e desafiados a fazer aquilo que o Senhor deseja. Pai Todo-Poderoso, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como nós temos visto, essa carta que o apóstolo faz aos romanos, essa epístola, é dirigida a pessoas que ele não conheceu. Ele não criou a igreja de Roma. Ela teve outro fundador. Mas ele tinha um desejo muito grande de conhecê-los e depois, já quando estava para morrer, ele será levado a Roma e será também ali martirizado. Mas isso tudo que ele escreve aqui é antes disso, antes de chegar a esse ponto. Ele fala àqueles irmãos em Cristo, que ele não conhecia, mas que ele gostaria muito de edificá-los na fé. Fala a respeito da situação do ser humano como um todo, onde ele é pecador e onde ele é indesculpável diante de Deus. E ele vem argumentando numa linha clara de raciocínio, tecendo para aqueles irmãos uma trama muito interessante, onde cada pedaço, cada linha vai se ajeitando e costurando uma história de amor, do amor de Deus para aqueles a quem ele escolheu. Não é um amor para todas as pessoas. É um amor especial, é um amor direcionado àqueles que ouvem a sua voz. E ele fala daqueles que são indesculpáveis diante de Deus
e que então Deus, na sua imensa graça e misericórdia, envia o seu Filho Jesus para justificar esses pecadores. Não quer dizer inocentá-los, eles continuam pecadores, mas para justificá-los diante dos seus olhos. É esse sacrifício de Cristo em nosso lugar que nos dá a condição de agora ouvir a sua palavra e entendê-la, de ouvir a sua palavra e atendê-la, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Nós vamos olhar aqui o texto que Paulo vai falando e entendemos que o verso 18 é onde ele faz o ponto final, vamos dizer assim, e começa um novo serzido. Serzido é costura com pontos pequenos, ele vai arrematando ali gradativamente, falando da glória a ser revelada naqueles que creem, na glória que vai ser revelada sobre aqueles que ouviram a voz do Senhor e atenderam, daqueles que se achegam ao Senhor. Assim, o apóstolo Paulo diz no verso 18, que aqueles que são do Senhor, ainda que sofram, ainda que passem por tribulação, ainda que passem por dificuldades, tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem uma finalidade, onde os infortúnios são passageiros e eles são incomparáveis com respeito à glória que está reservada e revelada para os filhos de Deus. Então nós vamos olhar o texto e eu quero trabalhar com vocês nessa noite, o título, A Esperança da Glória Futura. Aquilo que nos move e que nos alegra em saber que o Senhor fez e nos aguarda. Então, o primeiro ponto, a esperança da glória futura para toda a criação. A criação Ok. Voltando ali, então, o primeiro ponto, a esperança da glória futura para toda a criação. A criação, então, como um todo, espera a revelação dos filhos de Deus. Está lá no verso 19. A ardente expectativa da criação. Por criação, entendemos tudo aquilo que o Senhor criou e tudo aquilo que, obviamente, foi afetado pelo pecado. Se nós olharmos para o livro de Gênesis, nós vamos encontrar a história que Deus criou todas as coisas, santas, puras e eternas. O Senhor criou assim. Mas o pecado que entrou no mundo por causa de Satanás, por causa de Adão e Eva, esse mesmo pecado também afetou a criação, que deixou de ser eterna para ser finita. E assim, tudo aquilo que afetou o ser humano também afetou a criação de Deus. O apóstolo Paulo retrata isso nesse texto e fala então que esta ardente expectativa da criação está espera a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação dos filhos de Deus está apontando para o dia final, está apontando para o dia em que todos os eleitos serão conhecidos, para o dia em que todos aqueles que o Senhor chamou para a glória serão de fato revelados, mostrados, colocados diante de todos. Tanto aqueles que nos antecederam, quanto aqueles que nos precederam, todos estes e nós, obviamente, vamos fazer parte desse momento. Até que o Senhor volte, é assim que funciona. Nós estamos numa ardente expectativa. E aqui essa volta de Jesus, que chama-se de parousia, esse que nós cantamos ali, Maranata, vem Jesus, retrata exatamente isso. Essa ardente expectativa que nós temos de chegar lá, de encontrarmos-nos com o Criador, de sermos recebidos na glória eterna. De novo, não pelos nossos méritos,
mas sim pela sua graça e misericórdia. Ao mencionar a doutrina do pecado, que nós encontramos ali no verso de número 20, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, ela não queria isso, a criação de Deus não foi criada para isso, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então aparece aí, nas entrelinhas, o pecado. O pecado é errar o alvo, é estar longe da vontade de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu para o homem, de santidade de vida, e o homem não obedeceu. Aquilo que Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem comeu. Essa desobediência, esse pecado original, essa forma que entra no mundo e desforma, tira a forma que Deus tinha colocado originariamente, e onde o que era infinito passou a ser finito. O apóstolo Paulo, então, olha para esse quadro geral e diz para aqueles irmãos, olha, assim como nós estamos esperando, também a natureza espera por essa revelação, espera por essa redenção. Está lá no verso de número 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ou seja, aquilo que ela ficou sujeita, que é a sua limitação, que é o seu tempo, isso tudo também vai acabar um dia. Quando o Senhor voltar, todas as coisas voltarão a ser como era no Éden. Esse era o propósito de Deus lá no começo. Deus não muda, Deus não tem sombra de variação, Deus não tem mudança de ideia e nem de humor. Ele preparou um paraíso para o homem, para viver junto com o homem, e o pecado bagunçou essa história. Ele sabia disso. E ele provê o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para que este momento, este retorno ao Éden, possa acontecer, e ele seja completo. Seja restaurado integralmente em Cristo Jesus. A palavra vaidade que nós vimos ali no verso de número 20, é uma palavra grega chamada mataiotes, e fala daquilo que é destituído de verdade, que é perversão ou depravação. O que era infinito passou a ser finito, aquilo que não morria passou a perecer, a morrer gradativamente até ser extinto, ser tirada a vida aos poucos. Muito bem. Assim, os homens e as demais coisas criadas carecem dessa redenção e libertação que só Jesus Cristo pode dar. Então, esse é o alcance do sacrifício de Cristo. Um sacrifício que não fica preso a um determinado segmento, mas diz respeito a toda a criação, tudo aquilo que foi afetado pelo pecado. Então, verso 21, o apóstolo Paulo vai falando isso, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro. Ou seja, será pago um preço para tirá-la de lá, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Filhos de Deus, nós já vimos e temos falado também com todos vocês, que são somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Constantemente nós relembramos um texto bíblico, de João 1,12. O pessoal que faz catecúmenos já sabe de cor e salteada, é obrigação de primeira aula, decorar esse versículo, porque ele é muito importante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Muito bem. Não eram filhos, eram criaturas, mas passaram a ser filhos por causa disso. Porque o Senhor lhes revelou, porque o Senhor lhes alcançou, porque a sua graça lhe foi estendida, a sua mão lhe foi estendida, e então eles passam a crer. Crer não é um assentimento mental, fé não é uma coisa que as pessoas dizem assim, eu tenho fé ou não tenho fé. Não, é dom de Deus, é dádiva de Deus. A fé salvadora é dádiva de Deus, é o Senhor quem dá. E por isso, nós podemos crer em Jesus Cristo. Muito bem, olhando ali ainda para o texto, Paulo revela então que toda a criação, verso 22, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Nós sabemos o quanto o pecado do homem influencia a natureza. Sabemos o quão isso é terrível. Como exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas existe
um mar de lixo no meio do oceano. Todo lixo que se acumula nos mares, num determinado momento chega em um lugar e para. Virou uma grande ilha. Dá para andar por cima daquela lixarada toda. Volta e meia os ambientalistas postam fotos de animais que ficaram presos naquilo. Ou em anilhas de plástico, ou em pedaços de rede, ou em coisas semelhantes. Isso é o pecado do ser humano, maldade do ser humano. Vai agredindo a natureza, vai fazendo com que a natureza sofra. O apóstolo Paulo, já na sua época, dizia, olha, isso já acontece, já é assim, já tem problemas. E ele diz, tudo será redimido com a volta do Senhor Jesus Cristo. Apertando ainda mais o ponto, o apóstolo Paulo inclui os eleitos ali, os filhos de Deus. Verso 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Sobre a adoção de filhos falamos na mensagem passada. Como o Senhor, na sua imensa graça, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós que éramos criaturas, fomos transformados em filhos, em herdeiros de Deus. Aqueles que vão herdar a vida eterna, que vão desfrutar desse paraíso eterno. Eu sei que muitas pessoas em nossos dias preferem viver o céu na terra. Sei que muitas pessoas preferem buscar aquilo que é efêmero, como se isso fosse tudo o que tem para a vida deles. E assim também alguns crentes saem em busca daquilo que é passageiro e vão atrás de fama, vão atrás de fortuna, vão atrás de prosperidade, vão atrás dessas coisas que perecem, porque perdem de vista o que está lá na frente. E começam a viver dizendo, realmente, depois da morte não existe mais nada. Que triste isso. São pessoas sem esperança, que se agarram a esse mundo como se fosse tudo o que eles têm. É extremamente difícil para essas pessoas a vida que levam. E não é à toa que vivem incomodados, que não têm sossego, que não têm paz a sua alma, porque eles só conseguem enxergar o seu dia a dia, o seu momento, aquilo que vivem e entendem que isso é a realidade. Como se aquilo que está escrito na palavra de Deus fosse uma utopia, um desejo, algo que não vai se realizar nunca. Mas isso é promessa de Deus. E Deus não é um homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, é certo que fará. Assim como Ele veio uma vez e disse que vai voltar, Ele voltará. E assim como Ele fez lá no passado um Éden, um jardim cercado de delícias, isso significa a palavra Éden em persa, jardim cercado de delícias, um jardim particular, que é o jardim de Deus, assim também vai se realizar novamente. Nós precisamos ter essa bendita esperança. E não é uma esperança que se espera na palavra de homens, se espera e se alegra na palavra de Deus. Muito bem. O apóstolo Paulo fala isso, que nós estamos suspirando, esperando pacientemente que o Senhor volte, como está no verso de número 23, aguardando pacientemente até que tudo isso se cumpra. Então, a primeira aplicação prática que temos nesse ponto é que, ponto a ponto, o apóstolo Paulo vai costurando e finalizando a doutrina do pecado, que afeta toda a criação de Deus, carece da sua graça e revela, então, depois a sua misericórdia e glória. Essa bendita revelação enche o coração de esperança, para que, então, pacientemente,
aguardemos o retorno do Senhor Jesus. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês dentro desse texto é que a esperança da glória futura está além da visão, além daquilo que os seus olhos veem. Está ao alcance apenas dos olhos da alma, como diziam os poetas. Então veja, no verso 24, porque na esperança fomos salvos. A palavra esperança em grego é sozo, expectativa que mescla essa ansiedade e alegria, como quem recebeu uma promessa de ganhar um presente que quer muito. É como o filho, que o pai chega e diz, olha, se você se esforçar bastante, no final do ano eu vou te dar uma bicicleta. E ele fica ansiando o ano inteiro por aquela bicicleta, na certeza, na alegria de que ela virá. E aguarda, com paciência, a chegada do dia em que o seu pai lhe dará aquilo que prometeu. Vocês já fizeram promessas para os seus filhos? Eles já ficaram nessa expectativa de que vai chegar esse dia? Eu sei que cada um faz promessas de acordo com as suas posses. Eu sei que alguns prometeram ir para a Disney com seus filhos. Que Deus abençoe, que possam, tenham recursos para isso. Não vejo problema nenhum, mas tenho certeza que seus filhos vão ficar numa expectativa enorme. Talvez você não tenha esses recursos e diga, não, nas férias nós vamos para a praia. E eles vão ficar nessa expectativa, nessa alegria, na esperança, contando os dias, riscando da folhinha, esperando que ele chegue. É esse mesmo sentimento que nós devemos ter com a volta de Jesus. Esse mesmo sentimento o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. E dia após dia nós podemos riscar da folhinha, cada dia que passa, e dizendo, estou mais perto do Senhor. Ou da sua vinda, ou da minha ida. Mas eu estou mais perto do Senhor a cada santo dia. E isso não traz agonia, isso não traz desesperança, pelo contrário, nos enche de alegria. Para aqueles que ainda não ouviram a voz do Espírito Santo, eu sei que isso parece estranho. E diz, como é que pode esperar uma coisa dessa? Uma coisa para depois da morte? Ou quando chegar num belo dia o Senhor voltar, rompendo os céus como Ele prometeu? Como podem acreditar em tais palavras? Não só acreditamos, como desejamos, como ansiamos e ainda nos alegramos, porque sabemos que o nosso Deus não mente e Ele cumprirá todas as suas promessas. E então, no verso 24, Paulo diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Se algo que está diante dos nossos olhos, se está ao alcance da nossa mão, por que nós vamos esperar? É só tomar, é só pegar. O apóstolo Paulo fala daquilo que está além, além da nossa visão comum. Mas se esperamos o que não vemos, verso 25, com paciência o aguardamos. Aqui entra esse elemento de visão a longa distância. Então, a palavra ali para vista é blepo, que é discernível através do olhar. Nós não podemos olhar para o que está reservado, mas sabemos que está lá, cremos que está lá e esperamos chegar lá. Muito bem, então estamos esperando pacientemente. Agora vem o problema. Se nós não vemos, se está além da nossa visão, entra aí o quesito fé. E fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que não se veem. Capítulo e versículo. Hebreus 11:1, né? É isso? A certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Fé é aquilo que é metafísico, que vai além daquela realidade que nós vivemos todos os dias.
Isso é fé. Muito bem. O apóstolo Paulo, então, faz esse arremate e diz para nós, vamos esperar. Vamos esperar porque o Senhor vai mostrar, vai revelar. A aplicação prática dessa espera, meus irmãos, é que ela pode ser angustiante. Angustiante no sentido de que parece ser demorada. Já era assim nos tempos apostólicos. Deixe-me ler para vocês 2 textos. Um em Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, onde o apóstolo diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o apóstolo Pedro, escrevendo uma carta geral às igrejas, diz exatamente isso. Fala de que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para nós pareça assim. Precisamos lembrar que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ele está fora do nosso tempo. Nós temos pressa. O nosso tempo é curto. Nesse mundo, nós somos como uma breve neblina, diz o salmista, que em breve se dissipa. Nós temos pressa, nós temos urgência. E cada vez mais a gente vive isso, né? Quando nós vamos a um restaurante, queremos que a comida esteja pronta. Se vamos a uma lanchonete, queremos que seja fast food. Assim, esteja ali prontinho, a gente pede e já vem. Nós somos essa geração das pessoas imediatistas, mas isso já tinha lá também. Vamos a um outro texto, Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Na sua época já tinha irmãos ali que estavam ansiosos, esperando, e o Senhor parece que não vinha, e eles queriam que chegasse logo. E ele diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eles já advertiram os seus na sua época, e a palavra de Deus nos adverte hoje. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele o fará. Espera. Sossega o seu coração. Mas o apóstolo Paulo sabe como nós somos. Sabe da nossa ansiedade. Como esperar? Como suportar esse tempo em que o Senhor não vem? E então aí vem o próximo ponto. A esperança da glória futura é sustentada pelo Espírito Santo. Do verso 26 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, quem vai cuidar de nós, quem vai interceder por nós nas nossas angústias, na nossa falta de paciência, é o Espírito Santo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo diz, olha, nós temos alguém diante do Senhor que está intercedendo por nós. Ele vê a nossa fraqueza, vê que nós balançamos, vê a nossa angústia, a esperança que está ali, às vezes esvanecendo, e é Ele, o Espírito Santo, que intercede por nós, por mim e por você, nas nossas fraquezas. Sabe aquele momento em que você acha que não vale a pena continuar? Sabe aquele momento em que você diz assim, por que ir à igreja? Para que fazer isso? É perda de tempo? Não vejo resultados? É nesse tempo aqui que o apóstolo Paulo está falando. Nesse tempo de fraquezas, de dúvidas, de incertezas, nós oramos, não usamos as palavras que deveríamos usar, e ele diz aqui que não sabemos orar como convém, colocamos diante de Deus, e então o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O que seriam esses gemidos inexprimíveis? Como seria isso? Nós sabemos que temos como compartilhar sentimentos sem expressar uma única palavra.
Vocês podem se sentir assustados de algum momento, e então dizem, é um gemido. Ou então você passa pela montanha-russa, naqueles brinquedos alucinantes, que a adrenalina vai lá em cima, e então, abre mais a boca, parece que vai querer engolir todo o ar que tem. Ou então você faz uma cara de desaprovação. Diz, você não expressou uma única palavra, só expressão de voz. E, no entanto, quem te viu e quem te vê, sabe exatamente o que você está passando. É mais ou menos isso que o Espírito Santo faz por nós. Com esses gemidos inexprimíveis. Não precisa de palavras para colocar diante de Deus. A própria palavra de Deus nos diz que antes que chegue qualquer palavra em nossa boca, o Senhor já as conhece todas. Então não precisamos de palavras. E daí talvez você argumente, então para que fazer oração, pastor? É perda de tempo, se Deus já sabe, se Deus conhece. A oração é porque nós precisamos. É o nosso coração que está angustiado. Ainda que usemos palavras que não sejam as convenientes, vamos colocar como Paulo aqui, nós oramos porque precisamos tirar do nosso peito toda essa pressão, toda essa angústia, toda essa fraqueza, esse sentimento de dizer assim, eu não vou conseguir. Colocamos diante de Deus e pedindo, Senhor, tem misericórdia. Porque é exatamente isso que acontece conosco. Nas nossas fraquezas, nas nossas tribulações, nos nossos momentos de angústias, às vezes angústias que nem é por aquilo que nós vivemos, mas por aqueles que vivem ao nosso lado, aqueles que estão ao nosso redor. Quantas vezes nós temos orado aqui na igreja por pessoas que não são crentes, nem conhecemos, e vêm no grupo de oração lá, pedindo, ora pela família tal, faleceu o marido, faleceu a esposa, estão precisando de consolo do Espírito Santo. Nós não conhecemos, mas oramos por essas pessoas. Colocamos diante de Deus e cremos que o Senhor, que ouve todas as orações, irá atendê-las conforme a sua vontade. Assim como o Senhor Jesus Cristo ensinou no Getsemane. Ele fez uma oração 3 vezes. Pai, afasta de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Nós oramos pedindo que Deus faça a sua vontade. Colocamos diante dele o desejo do nosso coração, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, ou intercedemos por outros, mas fazemos isso debaixo do Espírito Santo. E o Senhor ouve cada uma das orações, mesmo aquela que você faz, e imagina, não passou do teto. Não passou do teto. A oração não precisa passar do teto. Ela não precisa sair sequer dos seus lábios. Ela precisa ser colocada diante de Deus. Simples assim. Não é difícil. Mas para isso é necessário um reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa necessidade, do quanto nós carecemos de Deus e acreditar que Ele vai realmente ouvir a nossa prece e vai atender conforme o seu desígnio. Muito bem. O Espírito Santo intercede sobremaneira por nós, com gemidos inexprimíveis. E daí diz lá, por que Ele faz isso? Porque Ele sonda os corações e conhece então a mente do Senhor. Está lá, no verso seguinte, no verso 27, falando sobre isso. É o Senhor quem conhece. Conhece o meu coração e conhece o seu coração. Coração aqui, óbvio, não estamos falando de sentimentos. Estamos falando do que mesmo? Aonde está o coração do homem? Aqui, na cabeça, na sua mente, a sede de todos os sentimentos. O Senhor conhece o seu coração. O seu coração. Não é o coração do seu vizinho, da sua esposa, do seu esposo, é o seu coração. Ele sabe exatamente o que você está pensando neste momento. Em Provérbios 21, 2 diz assim,
Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Você faz planos? Faz. Acha que eles estão bons? Acha. Mas quem é que sonda o seu coração? Quais as motivações do seu coração para fazer esses planos? Só o Senhor. Só o Senhor. Em Apocalipse 2:3, nós temos lá: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ou seja, Deus conhece exatamente o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você faz e o que deixa de fazer. Ele sonda você. Nós podemos esconder das pessoas aquilo que nós pensamos, sentimos, fazemos ou coisa parecida. Mas não podemos esconder diante de Deus. Então, se você tinha aí alguma dúvida a esse respeito, pode tirar do seu coração, porque o Senhor está vendo. Tudo o que você faz, tudo o que você diz, tudo o que você sente, o Senhor conhece. E é por isso que nós precisamos dessa intercessão do Espírito Santo, que Ele tenha misericórdia das nossas almas. O Espírito Santo também, Ele cuida dos nossos corações, zela, e Ele então intercede pelos santos. E aí vem o verso 28. E aqui eu quero que os irmãos se detenham um pouquinho comigo, entendendo o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não é qualquer coisa. Não é somente as coisas boas, mas as coisas ruins também. Coisas ruins acontecem na vida de vocês? Na minha, de vez em quando, acontece. Há males que vêm para bem? Não, os males vêm para os males mesmo. Deus tem um propósito com o mal. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós só precisamos, como vimos no ponto anterior, lançar a nossa visão mais adiante. Porque não está nossa vida resumida a este momento em que vivemos. No momento em que morrermos, o nosso corpo vai para a terra, vai se decompor, mas a nossa identidade, o nosso eu, quem nós somos, a nossa alma, ela será preservada. E no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, novos corpos, esses corpos serão ressuscitados e as nossas almas entrarão nesses corpos e seremos plenos novamente. O Senhor cuida de nós, de cada detalhe, de cada momento, e esse bem se revela lá, na eternidade. Às vezes coisas ruins acontecem na nossa vida porque Deus tem um propósito com outras vidas, porque as nossas histórias se cruzam. Não somos ilha, não estamos isolados. Nós fazemos parte de uma história que Deus escreveu, que Deus conhece. É como se fosse um grande quebra-cabeças e nós fôssemos uma única pecinha daquele quebra-cabeça. Podemos ver aquilo que está ao nosso entorno, mas não conseguimos ver a obra toda. Porque o Senhor é quem conhece a obra. Ele é que sabe todas as coisas. Nós descansamos na certeza de que nada acontece por acaso na nossa vida. Não existe coincidências. Nada, nem de bom, nem de ruim, acontece em nossa vida sem que Deus tenha um propósito. Talvez a gente não veja esse propósito de Deus e até reclame de Deus, dizendo: Senhor, por quê? Talvez o Senhor não revele por quê para você agora, hoje. E não importa. O que importa é você crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Espírito Santo intercede por nós. Nada acontece por acaso. E então, para reforçar essa ideia, vem os versos 29 e 30. É o arremate, a costura final do apóstolo Paulo.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos quais predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E nós vemos a linha de pensamento do apóstolo Paulo sendo costurada aqui. Cada uma destas palavras, destes termos, foram tratados do primeiro verso até agora. O apóstolo Paulo falou do conhecimento de Deus, falou da predestinação do Senhor, que na eternidade já previu todas as coisas, daqueles a quem Deus escolheu, chamou para a sua glória, aqueles a quem Ele lavou no sangue do Senhor Jesus Cristo, justificou e então os glorificou, transformando-os em seus herdeiros. É a história completa, ponto a ponto. O apóstolo Paulo vem aqui e arremata. Não sei quantos de vocês sabem costurar. Eu tive a oportunidade de aprender corte e costura no colégio. Era um colégio estadual, tinha artes culinárias, ensinava a cozinhar. Era a quinta série, gente. Quinta série é que idade? Quinta série hoje? 10 anos? 10 anos. Nós mexíamos com agulhas, linhas, nós mexíamos com ferro de passar roupa, aprendi a passar roupa lá, costurar meia, aprendi também artes industriais, 10 anos e serra-fita, gente. Hoje parece que o povo absurdou, criança de 10 anos é tratado como se fosse bebezinho, que não pode encostar em nada. O difícil é criar responsabilidade assim, né? Mas no meu tempo eu aprendi a costurar. E o apóstolo Paulo vem costurando essas ideias. Quero usar aqui a figura da costura, porque ele vem alinhavando, ele vem dando ponto a ponto, ele faz um pesponto, que é um pontinho mais miudinho, e vai amarrando até chegar aqui, e dizendo, essa é a nossa história. Isso aqui é o que Deus faz na nossa vida. Da eternidade até a sua volta, gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Ponto a ponto, passo a passo, o Senhor faz isso. Muito bem. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A aplicação prática desse texto, meus irmãos, desse ponto, é impossível ao verdadeiro eleito de Deus abandonar a esperança sobre a volta e as promessas do Senhor Jesus Cristo. Quem conseguiu entender a linha de raciocínio do apóstolo Paulo, quem conseguiu ver ele costurando isso até agora, ele tem ainda a ajuda do Espírito Santo para sustentá-lo em todas as suas fraquezas. Tem a ajuda do Espírito Santo que intercede diante de Deus e revela o seu amor. Dessa graça que em todos os momentos da nossa vida, bons ou ruins, tem um propósito. E é para o nosso bem. A esperança da glória futura, meus irmãos, é ansiada por toda a criação. Ela foi subjugada pelo pecado, como nós vimos. A espera pela realização completa dessa redenção vai acabar com a volta do Senhor Jesus Cristo. E Ele vem. E vem, Senhor Jesus Cristo. Essa espera não é fácil. Ela é angustiante, ela é demorada, mas o Espírito Santo nos sustenta. Ele cuida de nós. Ele nos fortalece, anima, para que essa bendita esperança esteja sempre presente em nosso dia a dia. Meus irmãos, se temos dificuldades, temos tribulações, lembrem-se disso. Orem, peçam a Deus, o Espírito Santo vai interceder por você. Ora, se você não tem certeza, se essas coisas estão longe da sua visão, peça a Deus. Se você não consegue tirar os olhos deste mundo, quer ver aquilo que está à frente, peça a Deus, ore, interceda, suplique e confie, porque certamente Deus quer falar ao seu coração. Talvez você diga assim, pastor, eu não sei se essa mensagem é para mim. Se você está aqui, agora, nesse local, nesse recinto, essa mensagem é para você. Foi o Espírito Santo que trouxe você aqui.
ainda que você possa ter sido convidado por alguém, quem te trouxe é o Espírito Santo, porque você poderia ter arranjado qualquer desculpa. Então, aqueles que nos visitam, por favor, lembrem-se disso. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet, ou depois ouvindo pelo Spotify, lembre-se disso também. Essa mensagem não chegou ao seu ouvido por acaso, porque para nós, acasos não existem. Então, lembre-se que essa é uma mensagem para o seu coração. Não é para a pessoa que está ao seu lado, não é para a pessoa que está à sua vanguarda ou à sua retaguarda, é para você. É para você. Lembre-se dessa mensagem. Os 3 pontos. A esperança da glória futura é para toda a criação. A esperança da glória futura está além da sua visão e a esperança da glória futura, ela é sustentada sim pelo poder do Espírito Santo. E que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nesse momento e validar essa mensagem. E dizer, é com você mesmo que eu estou falando. E saiba que o Senhor tem grande apreço por cada um de vocês. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui nesse momento. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas.